Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre dispneia. Programa de número 50, 50ª edição do Mas Que Horror, uma edição especial e bem diferente das que você viu até aqui, porque hoje vai ser sobre uma produção independente que eu tive a oportunidade de dirigir e escrever, chamada Dispneia. Então a gente vai assistir o curta agora, na íntegra, e depois disso o pessoal que participou, seja na produção, na atuação, na gravação e edição, vai falar um pouco sobre como foi fazer parte desse projeto, inclusive eu. Então, com vocês agora, a Dispneia. Amor? Você tá aí? Amor? 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 Eu juro que...
Opa, beleza? Meu nome é João Oliveira e é um orgulho para mim aqui hoje para falar sobre um filme sensacional que é o curta Dyspneia. Poxa, eu antes de falar do Dyspneia, certo? Eu tenho que me apresentar. Enfim, eu sou ator de teatro já faz uns 10 anos e foi minha porta de entrada para o mundo do cinema foi fazer algumas coisas com o Maxon. E foi há 10, 11 anos atrás quando eu conheci uma entidade na época da faculdade, metade era David Bowie com metade Marilyn Manson, assim. E eu comecei a me aproximar desse cara por conta do gosto completamente diferente que ele tinha no meu. E eu tinha uma relação com o terror muito, vamos dizer assim, frágil e muito até meio, sei lá, até que preconceituosa. Eu tinha mais, eu tinha mais contato com o cinema comercial. Né? Então, para mim, Jason, Fred Krueger, todas essas coisas era o que era o terror. Após conhecer essa entidade chamada Maxon, que eu comecei a ter contato com terror de verdade na época, foi enfim, na faculdade. E depois desses 10 anos, eu comecei a trabalhar muito com o Maxon de maneira prática e mais objetiva. Até que a gente fez um curta antes desse Dyspneia, que vamos dizer que é o pai do Dyspneia, que é o Poltrona. Foi muito interessante fazer, que eu entrei lá para meio que preparar os atores que iam fazer. Mas 10 dias antes da gente gravar, o Fábio, ele teve que trabalhar, a gente teve que correr atrás de outro ator. Consequentemente, quem foi o protagonista desse curta, fui eu também. E foi muito interessante que é uma linguagem completamente diferente de teatro que eu não estava acostumado a fazer. E foi meio com amor à primeira vista, foi um grande presente que a gente vai fazer um programa depois para falar sobre Poltrona. Mas voltando a falar do Dyspneia, foi um prazer muito bacana. Primeiro, que eu como ator foi um desafio grande começar a pesquisa para fazer o Dyspneia, que eu fui em cima do nome. Poxa, eu não tenho nenhum tipo de doença respiratória, não tenho rinite, não tenho bronquite, não tinha nada. E para fazer o Dyspneia eu tive que fazer uma pesquisa sobre esses tipos de doença, que não tem a ver com sono propriamente dito, mas tem a ver com a falta de respiração. E foi um processo muito, muito, muito legal, que além de fazer essa pesquisa, foi muito bacana trabalhar com amigos, trabalhar com o Maxon, trabalhar com o Daniel, trabalhar com o Bruno, e principalmente trabalhar com a minha namorada, que foi a primeira experiência dela, que ela é cantora, né, a Thaís. E ela, poxa, ela estava meio tensa no começo, mas ela pulou de cabeça, foi uma coisa bem legal que ela fez. E essa outra coisa que me marcou muito para fazer, no caso de Dyspneia, foi que eu sou espírita, né? E tem uma cena que a gente gravou com 24 velas, 14 preta e mais 14 vermelhas. Então para mim foi uma certa tensão, que para mim tem um enorme significado, tantas velas naquelas cores, quem é espírita sabe o que eu tô falando. Mas tanto o Maxon e tanto o Daniel, eles são ateus, então para eles era mais um significado para a cena. E ficou uma cena sensacional. Foi muito bacana fazer aquilo. Aí eu tive que fazer uma oração para cada vela. Foi bem interessante essa cena. Poxa, que imagina você, 4 horas da manhã, todo mundo cansado. Tipo uma das últimas cenas. E eu, o ator, fazer uma oração para cada vela. Velho, foi muito legal pelo respeito que eles tiveram comigo. E principalmente com o puta resultado que deu essa cena. Poxa, e eu todo preocupado com cor preta e vermelha, depois ficou PB que vocês vão assistir, mas mesmo assim ficou sensacional. E uma experiência muito interessante que eu tive, que eu tinha que passar de 2 estados muito difíceis. Eu estava doente, assustado, com falta de respirar, sem dormir, e do nada eu tinha que ficar extremamente triste e chorar. Só que eu estava numa cena forte com a minha namorada. Então você violentar sua própria namorada, as coisas ficam mais fáceis. Então acho que o resultado ficou tão bom nessa cena porque eu meio que misturei sem querer querendo as bolas e eu violentei ela de verdade, entre aspas, para dar mais veracidade à cena, e isso me trouxe num topo de emoção que acho que me ajudou também a construir o personagem. E, poxa, assim, uma coisa que eu aprendi foi ter assim muito, muito respeito pelo cinema de terror, que não é tão difundido, no caso no mercado brasileiro. Tem alguns filmes e tal, mas depois de conviver com essas pessoas, com o Maxon, com o Daniel, que me trouxeram várias referências, poxa, cara, eu não sabia que era Nosferatu, eu não sabia quem era David Lynch, eu tinha uma breve lembrança de quem era Zé do Caixão,
Poxa, pô, depois de ler tanta coisa, depois de assistir tanta coisa, depois de acompanhar tantas coisas com eles, me deu muito prazer em meio que levantar essa bandeira e fazer alguma coisa de terror e tipo não parar, né? Porque a gente fez uma confraria, a gente fez uma reunião de amigos, que isso virou uma produtora, a gente tá fazendo cada vez mais filmes e eu do fundo do coração espero que não pare por aqui. Eu quero que a gente faça, enfim, um Poltrono, de Espinéia, faça mais outros, porque eu tô muito empolgado com isso. Muito, 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 muito. E eu do fundo do coração espero que vocês assistam o curta, que vocês vejam todos os detalhes. Foi feito numa madrugada muito agradável, mesmo sendo muito, muito pesada a temática, mas é um prazer sensacional. Muito obrigado, eu espero que vocês gostem pra caramba, galera. Oi, sou o Bruno, eu sou cinegrafista e editor do Espinéia e, claro, assim como o que todo mundo falou, é um privilégio para mim ter sido convidado pelo Maxon para participar do projeto. Eu que sou um cara que tenho muito medo de filme de terror, foi meio curioso quando ele me mostrou o texto e eu li, eu falei, caraca, meio pesado e tal, e fiquei meio assim de participar, eu falei, puta, uma gravação vai ser meio tensa e todo esse lance de terror que a gente imagina que seja na gravação, mas não, o que o Maxon falou é totalmente verdade, foi uma madrugada muito agradável, mesmo com vela, saco de lixo, saco preto e pavor e aquele personagem do Daniel totalmente bizarro. Foi muito agradável. Uma das coisas que eu mais gostei foi essa galera toda. Quando a gente se reúne, a gente fica falando de filme, de seriado, de jogo, de HQ, é muito legal. E isso se refletiu na gravação, eu imagino. A gente acabou se dando muito bem e todo mundo se divertindo, e na hora de gravar foi uma coisa super leve e cada um tinha o seu momento, então pô, o Daniel precisava se preparar, então a gente parava 5 minutinhos, ele se preparava. Na cena do choro do João, ele falou, pô, eu preciso ouvir uma música agora, me deixa quieto um pouco. E isso foi uma das coisas muito legais que eu gostei no dia. Uma outra coisa que eu gostei muito foi quando a gente sentou para definir os planos de câmera que a gente faria no curta. E aí o Maxon trouxe umas referências nos filmes ultra bizarros que eu nunca assistirei. Mas a gente viu umas ceninhas ali e deu para perceber qual que era a ideia que tinha que seguir. Então, e na hora a gente foi criando algumas coisas também. Mesmo que a gente tenha chegado com tudo pronto, a gente... Muitas daqueles enquadramentos a gente criou na hora. Então, por exemplo, aquela cena em que a Thaís está deitada na cama e aí a câmera acorda junto com ela, assim, que pra mim é a minha cena preferida do curta. Eu acho muito legal, assim como a cena em que a vela tá em primeiro plano, ou a cena em que o João tá sentado na cama e a câmera tá de ponta cabeça. Eu acho que esses experimentos, quando você vai fazer um curta, eles são necessários e é o que deixa divertido, né? O que pra gente que tá fazendo é legal, né? A gente tá acostumado a ver sempre... Ver e fazer, né? Quando a gente vai fazer um projeto novo, a gente sempre pensa no quadradinho, tudo certinho, bonitinho. E quando a gente vai improvisar nessas coisas e fazer câmeras diferentes, enquadramentos diferentes, e colocar PB e colocar uns ruídos na tela para ficar mais feio, eu diria, são coisas legais de se arriscar. Eu também editei o curta e foi bem legal a parte de edição, porque foi bem rápida até. Eu achei que fosse demorar bastante. Mas como já estava tudo decupadinho, o roteiro, a gente não gravou muitas cenas a mais, então foi bem tranquilo. E como é um curta em que a trilha sonora é muito importante, então eu editei praticamente tudo mudo, só a parte das vozes ali, das falas, que são poucas também, eu dei uma tratada e aí foi o Adamo que fez esse trabalho incrível que ele fez depois, preenchendo todas as lacunas com aqueles áudios tanto quanto perturbadores. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do curta, porque a gente adorou fazer e eu espero também que a gente faça muitos mais e espero que vocês tenham gostado. Bom, meu nome é Thiago Adamo e eu fiz a trilha sonora e alguns efeitos sonoros do Espinéia. O trabalho foi bem interessante, assim, eu nunca tinha trabalhado em curta-metragem, em live action, já tinha trabalhado em curtas de animação, mas live action foi a primeira vez e, pô, fiquei bem contente com o trabalho.
Também o esquema que a gente fez para trabalhar no Dyspnea foi um esquema diferente do esquema que eu tenho de compor, né? Normalmente eu decupo, fico dias ali compondo músicas. O Dyspnea a gente sentou numa tarde e eu fui assistindo e ao mesmo tempo compondo ali em tempo real. Então foi uma experiência bem interessante e os sons que eu usei também no Dyspnea foram sons que eu não costumo trabalhar com isso, eu não costumo fazer trilha sonora de terror e eu consegui buscar muita referência de coisa que eu já tinha curtido, assim como John Carpenter. Basicamente o Carpenter foi a minha principal influência, apesar de eu ter usado ali nas músicas outras influências também, mas o cara de terror que eu gosto mais é o John Carpenter e foi a minha principal influência para fazer a trilha do Dyspnea. E, no geral, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu saí de lá com um background de terror diferente, para a criação também dos soundscapes foi bem interessante. E isso foi basicamente isso, assim. Eu adorei ter trabalhado nesse curta e espero trabalhar com essa equipe em mais outros curtas ou longa-metragens, o que esses caras quiserem aí contar comigo, é só falar. E basicamente isso, a ideia da trilha e principal, assim, em termos de o que passa é passar essa sensação claustrofóbica de você estar quase morrendo. Eu já tive Dyspnea, então eu sei basicamente qual que é o sentimento de quem tem essa parada e basicamente isso, tentar passar tanto a parte do terror, mas também a parte da tristeza, de você estar doente, ter alguém doente também do seu lado e basicamente esses foram os sentimentos que eu tentei passar com a música, né? E foi um curta todo feito em tempo real, não teve nenhuma música que eu compus separada e coloquei no curta. Eu compus as músicas para cenas específicas do curta durante o ato de assistir o curta. Então, assim, é uma experiência única, não tem como comparar com nenhuma outra experiência profissional. Para quem não sabe, eu já trabalho com games há muitos anos e desde 2008 já fiz trilha para mais de 40 games, mas fazer uma trilha de um curta de terror com esse enredo que passa por uma situação que é uma doença praticamente, né? Foi bem enriquecedor e espero fazer mais com essa galera. Oi, eu não sou Slave. Nenhum grau de parentesco com ele. Vocês devem ter assistido o curta aí, né? Vocês estão achando que é fácil ser Slave? Ou melhor, da família do Slave? Não é nada fácil. Quando o Maxon me convidou, eu fiquei pensando, faço, não faço. Afinal de contas, né? Tava precisando de um cachezinho. Então, beleza, eu topei. Foi muito bacana a produção. O Daniel aí, que o pessoal falou, ele ajudou na produção aí. E o pessoal já viu aí, né? Já falou bastante aí do Daniel, que ele conheceu a faculdade, não sei o que, então eu não vou falar dele nada, não. Vocês assistem de novo aí o outro vídeo, do pessoal aí que participou, do João, e é isso aí, entendeu? Mas ó, curti, Mato, obrigado pelo convite, espero participar de outros curtas aí de vocês, entendeu, galera? Porque ó, foi da hora. Foi meio tarde, verdade, né? Ficou meio tarde, tava meio com sono, mas tudo bem. No fundo valeu a pena. Gostei mesmo. Então ó, vocês estão indo no caminho certo, beleza? Aguardo o próximo convite. Tchau. Bom, antes de falar do curta em si, eu preciso dizer que para mim é um privilégio e uma emoção muito grande poder falar aqui, estar aqui agora dentro desse canal construído com tanto sangue, suor, lágrimas e sangue, apresentando algo tão particular e que foi compartilhado com amigos tão queridos e tão próximos. A ideia desse curta e de várias produções que a gente vem tentando fazer ao longo de diversos anos surgiu lá na faculdade, quando eu conheci grande parte do pessoal envolvido, e a necessidade e a vontade de querer entrar nesse meio de alguma forma, por mais difícil que seja. Você, fã de cinema de terror, deve perceber como as produções nacionais são quase que inexistentes. E quando existem
sofre um preconceito monstruoso por talvez você mesmo. Você é um grande fã de filmes de terror, pode ter isso intrínseco em você e nem perceba, uma coisa inconsciente. Ah, é um filme nacional, então caguei pra ele. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente, e não dá pra culpar a audiência disso, porque isso se construiu em anos e anos e anos de produções medíocres que vieram daí. Não adianta a gente ter 50, 60, 70 anos de filmes sendo feitos, sendo que o único ícone é o Zé do Caixão e nada surgiu de relevante a partir daí. Existem produções mais recentes que se esforçam para fugir desse cinema globo-filmiano habitual, mas ainda não é nada significativo. Então eu acho que contribuir com isso de alguma forma, seja com a temática que for, com o formato que for, é um privilégio e eu espero que isso continue a acontecer. A gente tem muitos outros projetos e planos para realizar mais curtas, mas essas coisas só podem acontecer se houver uma repercussão, uma audiência, eu diria. Por mais que a gente faça porque a gente ama fazer e porque a gente tem afinidade entre as partes, digamos, eu com o João, com o Daniel, o Bruno, o Adamo, todo mundo, a Thaís e outras pessoas que a gente vai trazer para próximos projetos, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que a gente consegue fazer muitas coisas. A gente tenta conciliar isso com as nossas atividades do dia a dia, por exemplo. Então, que isso se transforme em muito mais, que a gente possa contribuir de alguma forma por muitas outras vezes, e que isso se prolifere de uma forma como a gente vê exemplos de tantos outros curtas de fora, por exemplo. Recentemente teve esse diretor aí, o David Sandberg, que o cara ele tá no 3º filme dele pela Warner por conta do canal pequeno que ele fez com curtas de terror de 3 minutos de duração, que é basicamente ele e a esposa dele no apartamento dele. Isso é uma inspiração muito grande, mas ainda ver onde esse cara chegou e o que é possível acontecer hoje em dia. Essas coisas são explosivas mesmo, não tem como prever nem como antecipar. Eu não diria que é sorte, mas é uma coisa mais atrelada à insistência, e é uma coisa muito intrínseca ao cinema de terror, essa insistência, essa marginalidade, diria, ao que acontece. Esse não conformismo é uma coisa muito inerente ao cinema de terror. Então, trazer isso num curta-metragem, que no caso foi sobre paralisia do sono, que é uma patologia de sono muito mais recorrente do que a maioria das pessoas podem perceber, nada além de um privilégio. Assim. Então, eu espero que não demore mais 50 programas para a gente aparecer aqui com uma nova produção independente, que isso seja cada vez mais recorrente, mais rotineiro, e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Esse filme ele toma como inspiração essencialmente o David Lynch, que é um diretor que eu admiro muito, um dos meus preferidos, e em especial a fase antes dele se tornar um diretor grande, de grandes estúdios, que é quando ele fazia justamente curtas-metragens. O curta-metragem ele pode ser visto de duas formas. Uma forma comum, que é não temos dinheiro para fazer um longa, vamos fazer um curta, ou um outro jeito que é isso que eu escrevi, essa ideia que eu tive não se adequa a nenhum outro formato, que é aí que eu acho que é onde a nossa ideia se encaixou. O David Lynch ele tem uma vasta carreira como diretor de curtas. Esse curta em especial ele tenta se enraizar num chamado O Alphabet, The Alphabet, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês assistirem. De forma nenhuma que ele se compara, mas eu acho que é importante saber de onde você veio e de onde você quer ir. E tá tudo aí. Então nesse curta você consegue ver muito da gente, inspirações, anseios. As atuações são... Eu, particularmente, sou um cara que admiro muito o trabalho do João. Eu acho que ele é um baita ator e um potencial a ser explorado, que vai explodir da noite pro dia. Eu acredito muito nisso. Esse curta foi escrito para ele, foi escrito para que ele aparecesse. O Bruno é um cara que é um amigo muito próximo já de muitos anos. Tipo, é bizarro pensar que eu conheci esse cara jogando RPG, e isso pra mim é maravilhoso. E que ele trabalha comigo e a gente consegue levar esse trabalho para muitas outras esferas da nossa vida. E ele é um cinegrafista maravilhoso, que é extremamente ousado em planos sequências que eu não tinha pensado. Então é legal quando as partes conversam e completam e formam algo muito maior do que o seu pensamento inicial. O Daniel é um cara que eu conheci na faculdade,
Infelizmente a gente se conheceu na faculdade muito tardiamente, mas a afinidade foi muito grande desde então. A gente se tornou muito mais próximo depois, o que é engraçado, quando a gente se formou, quando a faculdade acabou, a gente fez muito mais coisas do que na época da própria faculdade, e isso para mim prova muito. Então é sempre difícil conciliar a vida pessoal com a profissional, eu diria, e trazer algo novo daí, então isso eu consigo fazer muito bem com o Daniel. A Thaís, ela veio junto com o João, é extremamente romântico e poético pensar que os dois se conheceram no teatro e que agora os dois estão atuando nesse curta, que pra mim é inacreditável que eles tenham topado e que ela tenha topado, que ela particularmente não é muito fã de terror, eu acho que ela detesta terror, na verdade, mas ela se esforçou bastante, a gente teve uma madrugada bem... É engraçado pensar que a gente tentou passar um clima extremamente pesado e pesaroso no curta e que foi extremamente agradável de se gravar. A gente começou tipo 7 da noite, acabou 4 da manhã e foi extremamente agradável de se fazer. E o Thiago Adamo, que foi a parte, não diria mais complicada, mas foi a última parte a ser agregada a esse curta, que é um cara que eu admiro horrores pelo que ele faz e pelo trabalho que ele presta, e uma outra vertente que é a área de videogame, que também é uma outra parte que diz muito respeito à minha vida, e ele que não tinha feito muitos trabalhos com curta e assumiu essa bronca, e é legal porque na nossa conversa ele é um cara meio inconformado com as trilhas de terror dos últimos anos, ele diz que é muito parecido, que as coisas não têm identidade e tal, e o desafio foi justamente ele ir contra essa visão dele e fazer algo que batesse de frente a essa crítica que ele tem para as trilhas sonoras de grandes produções de terror, e eu acho que ficou incrível. Foi para mim um prazer muito grande ter ido lá no estúdio e ter participado muito ativamente da coisa toda e ficado do lado dele, ver como ele trabalha, como é o processo de composição dele. Foi um privilégio para mim conhecer ele nesse nível. E isso tudo formou o Dyspneia, que nasceu de uma madrugada mal dormida e que vai desencadear, eu espero do fundo do coração, muitos outros projetos com essas pessoas, mais pessoas, outras pessoas que eu pelo menos posso dizer que sou privilegiado de ter junto e próximo a mim.